Fala, gente, tudo bem? Professor Felon aqui mais uma vez. Meu bate-papo aqui com vocês hoje é um pouquinho sobre bioquímica do diabetes. E a ideia aqui é eu falar dos 3 diabetes. 1, 2 e 3. Para quem não conhece a 3, vamos falar um pouquinho ao término da nossa fala. Vamos lá. Então, primeiro, eu botei essa imagem para quem estiver me ouvindo, né? Essa imagem aqui relaciona uma revisão sobre a síndrome metabólica e alguns fatores que podem desencadear a síndrome metabólica. Nosso foco aqui são as alterações relacionadas para o diabetes. Então, primeiramente, você tem questões ambientais, como sedentarismo, cigarro, alta densidade energética, né? Você comer mais e gastar menos, o próprio estresse, como situações ambientais que podem desencadear transtornos fisiológicos. Alguns deles, e o principal citado nesse paper, e eu vou voltar a falar isso um pouquinho mais nos próximos slides com o Leninger, é a hipertrofia e hiperplasia do tecido adiposo. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de hipertrofia, você está falando do aumento do tamanho de uma célula adiposa. E hiperplasia está fazendo o aumento do número da quantidade. Desses dois, a gente pode dizer que a hipertrofia é mais complicada, porque você aumenta de tamanho, mas a mitocôndria fica do mesmo tamanho. Eu sempre gosto de fazer brincadeira. É como se você fosse fazer uma reforma na sua casa, aumentar o número de quartos, mas a caixa de luz você esqueceu de trocar. Então vai estar curto nessa casa porque essa caixa não vai dar conta dessa expansão. Tá? Mais ou menos o que acontece com o tecido adiposo. Só que, claro, hiperplasia também está aumentando a quantidade em desequilíbrio com o organismo. Isso é muito ruim, claro. Os dois são complicados e tem que tentar evitar isso. Né? É a grande situação que a gente está discutindo aqui para gerar obesidade. Havendo, então, essa alteração, você tem uma alteração no metabolismo dos ácidos graxos livres. Aí você tem o que nós chamamos de lipotoxicidade. Porque eu sempre gosto de falar que a beta-oxidação ela é diferente entre um atleta e um obeso. Agora, a lipólise, o transporte, a disponibilidade de ácidos graxos livres no metabolismo, no tecido sanguíneo, muitas vezes é muito semelhante. A diferença é que uma pessoa não treinada, essa gordura fica ciclando no organismo, gerando essa lipotoxicidade, que é altamente agressiva para o organismo. Que agressões podem ser essas? Aí vem, para quem estiver vendo, para quem estiver ouvindo, hiperinsulinemia, resistência à insulina, desequilíbrio da função das células beta-pancreáticas, e aí chegamos à hiperglicemia crônica, que é clássica para o diabetes tipo 2. Então a gente vai seguir essa linha nesta nossa conversa aqui de hoje de bioquímica do diabetes, né? Focando nestas situações relacionadas, claro, ao açúcar, ao diabetes, com o 1, 2 e o 3. Vamos lá. Bom, que complicações podem ser geradas? Eu gosto muito dessa imagem do Leninger, muito. Eu vou minimizar um pouquinho a minha imagem para vocês verem melhor aqui. Por que eu gosto dessa imagem? Porque aqui embaixo, deixa eu botar um ponteiro. Vamos botar aqui, ó. Cadê meu ponteiro? Aqui, caneta. Aqui. Porque aqui embaixo, você tem aqui, ó, metabolismo energético no fígado durante jejum prolongado ou diabetes não controlado. Então, você vê a analogia que o Leninger faz com o diabético não compensado. Não controlado, perdão. Com o jejum prolongado. Então, você vê que essas situações de jejum, muitas vezes o corpo não é muito fã dessas alternativas. Né? Então, por isso que eu não sou muito fã. Volto sempre na mesma tecla, jejum intermitente, hora com jejum, não é muito a minha praia, dieta cetogênica. Eu não vejo, como bioquímico de doutorado, de PhD na área, não vejo essa vantagem para o organismo. Comemos muito carboidrato? Comemos, mas a sugestão severa também não é muito vantajosa. A diferença de antídoto e veneno é dose sempre, né? Mas vamos a essa explicação dessa imagem para quem não estiver nos ouvindo. Vamos lá. O Leninger comenta, então, que em jejum, o substrato que mais é utilizado para gerar glicose é a proteína. Infelizmente é isso, as pessoas não têm uma ideia de que parar de comer gera quebra de gordura. Se fosse isso, a obesidade não existiria, né? Então a degradação proteica gera aminoácidos glicogênicos. O que são esses aminoácidos glicogênicos? Pelo nome ali está dizendo, eles te oferecem, eles são transformados, melhor dizendo do que oferece, eles são transformados em glicose. Como isso acontece? Vamos lá. Esse aminoácido
ele vai para o fígado. Eu preciso tirar aquela amônia da estrutura clássica do aminoácido, né? Então você faz o ciclo da ureia para detoxificar essa amônia e ureia. Então tá ali, a ureia é transportada para o rim para ser excretada na urina. E agora sim, você pega esse esqueleto carbonado e joga lá no ciclo de Krebs. Só que na entrada do ciclo de Krebs, o que acontece? Esse aminoácido se transforma em oxalacetato. E aí você tira o oxalacetato para fazer gliconeogênese. Que aí você está produzindo glicose para tecidos extra-hepáticos, como o cérebro, como um importante exemplo aqui, claro, evidentemente. Então, o que a gente pode brincar aqui que o ciclo de Krebs está meio capenga, porque o oxalacetato, que faz parte, que é um dos intermediários do ciclo de Krebs, ele não está mais aqui. Ele saiu para fazer glicose. Guarde essa informação porque é muito importante. Por quê? Porque agora está aqui, né? Eu me escondi para discutir esse ponto aqui, que é o número 5. Ácidos graxos importados de tecidos adiposos são oxidados para gerar acetil-CoA, que também é um intermediário do ciclo de Krebs. Na verdade, a gente não chama de intermediário, né? Ele entra no ciclo de Krebs, faz uma condensação com oxalacetato para gerar citrato. Então a gente diz que é uma porta de entrada, não é bem um intermediário porque ele se liga ao oxalacetato para gerar citrato. Mas dentro saindo dessa semântica, qual a ideia aqui? O acetil-CoA chega ao ciclo de Krebs e não encontra o oxalacetato. Porque eu acabei de discutir aqui com vocês que ele saiu para gerar glicose. Ou seja, esse acetil-CoA começa a aumentar a sua concentração. E aí o que acontece? Ele é transformado em corpos cetônicos, que nada mais são do que dois acetis coladinhos, casadinhos, favorecendo essa síntese, que também são exportados para tecidos extra-hepáticos para ser utilizado como combustível. Só que essa situação, repito, o Lehninger fala que isso ocorre no diabetes mellito não controlado, ou seja, isso pode ser uma acidose. Agora eu vou voltar aqui para aparecer de novo. Onde é que eu estou? É esse aqui. Ele volta, né, a essa acidose metabólica, fisiológica, não é uma vantagem para o organismo. O cérebro não é muito fã desse substrato. Então, isso acontece no organismo em situações descompensadas. Então, por isso que eu não curto muito essa analogia do jejuar como uma estratégia de saúde. Certo? Vamos seguindo adiante, porque tem uma outra imagem muito boa do Lehninger, que é essa aqui. Quando você tem um tecido magro, então, os trigliceróis da dieta são da mesma forma catabolizados. Quando você está obeso, aí, claro, você tem mais da dieta do que catabolizado. E aí que acontece a situação que nós chamamos da obesidade como sendo uma doença inflamatória. Porque os adipócitos, que são nossas células de gordura, eles produzem processo inflamatório. E ali na imagem está dando claramente nossa colinha de adipócitos aumentados produzem proteína de quimiotaxia, de macrófagos. Esses macrófagos se infiltram no tecido adiposo em resposta a essa quimiotaxia, a esse MPC1. Ou seja, é uma doença inflamatória. Você está produzindo interleucinas 6, 1 beta, 1A, isso acontece, como está aqui na imagem, os macrófagos tecidos adiposos produzem TNF-alfa, que favorece a exportação de ácidos graxos, então eles podem ir para dentro dos músculos. Então, quer dizer, os adipócitos exportam ácidos graxos para o músculo, onde se formam depósitos ectópicos de lipídios. Por que também esse depósito ectópico? Porque muitas vezes, se essa gordura está distante do coração, a sua nutrição fica prejudicada. Isso é uma das grandes questões do aumento da produção de lactato numa pessoa obesa, por exemplo. Então, você coloca essa gordura em músculo esquelético, vai ficar mais próximo da vascularização. Só que, claro, como o próprio Lehninger está dizendo, esses lipídios ectópicos mais próximos, porém, interferem no movimento do GLUT4 para a superfície, produzindo a bendita da resistência à insulina. Você vê que é um efeito cascata, ele é sistêmico, eles vão se criando esses efeitos. É uma doença inflamatória, há essa infiltração, essa quimiotaxia, e você tem prejuízo agora lá no GLUT4, lá dentro da célula, que eu vou mostrar isso aqui para vocês também, e, consequentemente, a resistência à insulina, e aí vem o estado do diabético propriamente dito. Então, são efeitos que se iniciam com ganho de peso, com essa doença que nós classicamente chamamos de uma doença inflamatória, que é a obesidade. Vamos lá. Então, está aqui. O pâncreas, então, não consegue
produzir insulina, produzem deficiência. Só que o principal defeito é isso, o GLUT4, que é o local onde entra esta glicose para dentro da célula, está fechado. E aqui na imagem, linda imagem do Langer, você tem isso. Você tem o fechamento desses canais, está aqui como um exemplo. Se não há esses canais, não há entrada de glicose. Se não há entrada de glicose, não tem via glicolítica. Está aqui glicose 6-fosfato, frutose 6-bifosfato, glicerol 3-fosfato, de hidroxicetona, e vai embora até a chegada ao piruvato. Para depois ir à matriz mitocondrial, que aqui também não tem, tá o nosso clássico X em vermelho, não tem produção dos ATPs, cara, não tem nada, na verdade. E aí, qual é a consequência disso? A cetoacidose, porque você está produzindo corpos cetônicos que eu mostrei na imagem anterior. Isso é um desequilíbrio, é um estado patológico do organismo que a gente precisa resolver. Então, é um combustível alternativo, na mobilização do triacilglicerol fornece ácidos graxos como combustível alternativo. Essa palavra é muito importante, porque não é o principal é a glicose ou na gliconeogênese a proteína, é alternativo, como o próprio Leninger diz, e com essa alternância de combustível você tem como consequência a cetoacidose, claro, a produção de corpos cetônicos. Está aí o estado bioquímico do diabetes que eu trouxe aqui para vocês e que a gente precisa entender agora uma questão mais fisiológica, que vai ser o segmento da nossa conversa. Seguimos. Aqui está a colinha para quem estiver vendo o YouTube, mas é o que eu falei, né? A deficiência impede a captação de glicose GLUT4, não vou ler, mas isso aqui é toda a questão que eu acabei de discutir com vocês e está disponível para leitura para quem está aqui no YouTube. Vamos lá. Então, diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta, né, ou incapacidade de produção de insulina, dela ter os seus efeitos adequados, você ter essa condição dessa homeostasia da insulina. Então, o que você tem? Se você não tem essa insulina e não tem, claro, a entrada dessa glicose via GLUT4, você tem hiperglicemia crônica, frequentemente relacionada a uma dislipidemia. A gente discutiu isso, cetoacidose, quebra de ácidos graxos, porque esse ácido graxo, gente, é importante você destacar, está sendo quebrado, mas não necessariamente está sendo usado com eficiência. Então, ele está correndo no sangue. Isso pode gerar dislipidemia. O fato de você quebrar essa gordura não quer dizer que você vai oxidar essa gordura. Uma coisa é quebrar, uma coisa é fazer lipólise, outra coisa é você oxidar. Isso tem um oceano Atlântico, que é o maior de todos, de distância entre os dois. Hipertensão arterial sistêmica e disfunção endotelial. Perdão. Essa disfunção endotelial, nas aulas presenciais, se Deus quiser voltaremos, eu faço uma brincadeira e você pode fazer em casa muito simples. Pega o açúcar cristal, esse refinado que você tem na sua casa, pega um pouquinho e passa na mão. O que acontece? Esfolia, não é isso? É um esfoliante natural. Seu açúcar que faz cosquinha ali na palma da mão. Imagine isso no tecido sensível, como tecido sanguíneo. Disfunção endotelial. Você vai lesa os rins, lesa a parede das artérias. E uma hora os seus rins podem falar, cara, cansei desse excesso de glicose. Ele está me machucando, eu não estou conseguindo me regenerar. Aí vem as questões da nefropatia ou a retinopatia, né, porque o calibre dos vasinhos dos olhos são extremamente fininhos, então essa quantidade de glicose crônica, de açúcar crônico pode machucar e em um momento não conseguir se renovar. Então, são outras situações, assim como também, claro, o aumento desse hematócrito e esse transporte de mais conteúdos sólidos do sangue, aumentando a hipertensão arterial. Então, essas consequências do diabetes mellitus a longo prazo decorrem de alterações micro e macro, que eu acabei de falar para vocês, que levam a disfunção, dano ou até a falência de muitos órgãos, infelizmente, né? Tem gente que perde órgãos, amputação de pernas, ou, claro, infelizmente, vira óbito, né? Então, essas pessoas com diabetes apresentam maior risco de desenvolver doença coronariana, acabei de fazer essa citação, doença arterial periférica e acidente vascular, assim como você está tendo um infarto nesses vasinhos sistêmicos, você pode também ter infarto dentro do sistema nervoso central. Bom, esse paper aqui, ele é muito legal, adoro, ele é 2006, é um paper clássico. Posso até colocar depois lá no nosso grupo de Telegram para ter acesso a esse paper, me comprometo a colocar lá. Fala sobre a toxicidade da glicose, a glicotoxicidade. Evidentemente, quando se está falando em hiperglicemia crônica. Então está aqui, né? A glicose está aqui,
fazendo a clássica, linda e clássica via glicolítica, mas o foco aqui é o seguinte, ó. Cadê o número 1? Número 1, 2, 3, 4, já fiz, né? 5, 6 possibilidades de produção de espécies reativas de oxigênio. Então, por isso que a gente fala, diferenciando antídoto e veneno, é a dose, não adianta esse excesso. E muitas vezes, eu acho legal também de citar, não é a quantidade de glicose, é a qualidade. Nessas porcarias que essas crianças comem, esses biscoitos que não dão menor saciedade, né? Você come 20, 30, 50 unidades, uma glicemia altíssima, que 20 minutos depois a criança está com fome, a gente mesmo come pouco alimento, mas índice glicêmico altíssimo, sem qualidade, refinado, ultraprocessado, aquelas porcarias que nos oferecem. Então, muitas vezes não é a quantidade, é a qualidade desse alimento gerando essa produção, né, de metabolismo sorbitol, glicosamina, a fosforilação oxidativa em excesso, o próprio produto final de glicação, que eu vou fazer uma citação na nossa aula de hoje também. Então, tem muitas situações que podem gerar esse estresse oxidativo, essa glicotoxicidade. Então, a gente tem que controlar não apenas quantidade, mas tem que controlar a qualidade do carboidrato ingerido, e isso é o papel do nutricionista. Bom, esse paper aqui ele fala em situações in vitro, mas é muito legal porque olha só o que ele mostra aqui. Exposição crônica de hiperglicemia, de glicose alta. Então, os fatores de transcrição do gene de insulina diminuem a sua produção por um aumento da exposição. Então, ao invés de você ter mais glicose e produzir mais insulina, não. Satura e você para de produzir. Então, a atividade promotora da insulina diminui, o RNA mensageiro da insulina diminui, o conteúdo insulínico diminui e, consequentemente, a secreção de insulina também diminui. Ou seja, não é um feedback positivo, né? Quanto mais glicose, mais insulina. Muito pelo contrário. Quanto mais glicose, você chega numa saturação e tem uma diminuição da produção. Por isso que a gente tem que controlar estes excessos e a gente tem que lembrar que um diabético tipo 2 pode tornar-se tipo 1, porque uma hora o corpo pode falar, meu amigo, olha, cansei, eu não aguento mais trabalhar para você, eu não aguento mais tirar essa glicose do seu sangue, eu vou parar de produzir, meu pâncreas está cansado, eu cansei. Então o corpo pode cansar e um diabetes tipo 2 sim pode tornar-se tipo 1. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa doença. Então, falando da dita cuja, está aqui, né? Nesse tipo de diabetes, a produção de insulina do pâncreas é insuficiente, pois células sofrem o que chamamos de destruição autoimune. Então, você precisa utilizar as injeções diárias de insulina para manter essa glicemia controlada. Claro que há risco de vida se você não controlar de forma correta essa insulina. Pode acontecer a qualquer momento da vida, mas a literatura mostra crianças, adolescentes e adultos jovens com maior predominância desse tipo de diabetes tipo 1, que é de produção insuficiente de insulina pelas células beta-pancreáticas. A 2, sim, essa é a clássica. 90% dos diabéticos são do tipo 2, que é a relação com obesidade, tríade, sedentarismo, estresse, hábitos alimentares ruins. Tem aquela brincadeirinha, né? Mas tem aqueles três, né? Aquelas três polis do diabetes, que é polifagia, poliúria e polidipsia, que é bioquímica também te explica, né? Se você tem essa resistência à insulina, se a insulina não está trabalhando bem, o glucagon ele aumenta. Então, isso é um estado hipercatabólico. Então, vamos pensar que você está com fome crônica, isso é uma polifagia. Então, você tem essa situação, porém, como o glucagon está alto, esse é um hormônio catabólico, você começa a gerar perda de massa magra. Então, aí você tem a quebra da proteína e aí você tem a poliúria, que é o aumento da urina, porque é de lá que saem os produtos finais desse metabolismo proteico. E, consequentemente, você tem polidipsia, que é muita sede, porque se você está urinando demais, você precisa beber muita água. Então, tudo a bioquímica explica. A bioquímica é o máximo. Eu tenho doutorado na área, então eu sou o maior vendedor de bioquímica como livro de cabeceira de profissional da saúde e vender nosso peixe de nutricionista, claro. Então, existe insulina, porém só é facilitada pela obesidade, que é a resistência à insulina que a gente está discutindo aqui, né? Gerando essa glicotoxicidade. Então está ali na frase final, por ser pouco sintomática, ela permanece por muitos anos sem diagnóstico, o que pode favorecer as complicações. Aqui no finalzinho, para quem está me ouvindo, eu botei GLUT4, diabetes e exercício, porque eu quero fazer sempre uma analogia.
né? O GLUT4, como a gente já viu nas imagens, é o que carrega a glicose para dentro da célula e é insulina dependente. Porém, durante o exercício, você tem insulina baixa e glucagon alto, que é o momento hipoglicemiante. Aliás, uma das estratégias mais valiosas, mais importantes de controlar o diabetes tipo 2, né, é o exercício, porque é o momento que você consegue tirar glicose do sangue sem usar insulina. Como é feito isso? Se o GLUT4 é insulina dependente, aí vem a magia da bioquímica. O cálcio faz o trabalho análogo da insulina nesse momento. Ele faz a translocação dessa glicose para passagem do GLUT4, né, para passagem dessa glicose do GLUT4 para dentro da célula. Quem faz esse trabalho, muito bem feito, diga-se de passagem, é o cálcio. Então você tem um momento de exercício onde você consegue usar a glicose e descansar o seu pâncreas. Por isso que a gente tem que defender a ideia de que exercício é terapia primária para diabéticos, com orientação de profissionais de educação física, cardiologistas, né, uma equipe multidisciplinar, mas tem que ser terapia primária. Vamos lá. Bom, aqui eu vou fazer uma vendinha do meu paper, né, do meu doutorado. Eu trabalhei com gordura trans, eu trabalhei com modelos animais, essa gordura trans, esse veneno que a indústria alimentícia nos impôs a alimentação, nos alimentarmos desse negócio para aumentar a vida de prateleira, né? Então tá aqui o meu paper, tá aqui o DOI dele, tá aqui, né? Que é a carteira de identidade de um artigo científico, é o DOI, tá ali, né? O título é esse aqui, Effect of Trans Fat Acid Enriched Diet on Biochemical Inflammatory Parameters in Oyster Rats, para quem estiver ouvindo. Se botar long lá no PubMed, certamente vai aparecer. Essa imagem aqui, porque eu quero mostrar para vocês, porque a gente está discutindo resistência à insulina, diabetes, e a gente fica muito focado apenas no carboidrato. Né? Então excesso de carboidrato, podendo gerar essa resistência à insulina, como aquele paper da cultura de célula falou, porém, eu queria trazer para vocês que eu achei, eu encontrei, e a gente tem isso em humanos também agora, né? Meu doutorado foi há uns aninhos, 2016, espero que eu esteja certo no meu valor final, isso aí, 2016. Então, de lá para cá já apareceram esses materiais humanos. Eu encontrei resistência à insulina com dietas que tinham gordura trans na sua composição. Não necessariamente alta dosagem, hiperlipídicas. Essa LPHSO aqui, ó, as duas aqui, são dietas normolipídicas, porém com a gordura trans. E esse é um dos grandes achados do meu doutorado, que tanto uma dieta LPH quanto HPH, que é hiperlipídica, elas não tiveram diferença significativa. Está aqui o asterisco mostrando. Ou seja, ambas dietas, normo e hiperlipídica, porém com gordura trans no cardápio, geraram transtornos do metabolismo da glicose e da insulina. Está aqui. Então, a resistência à insulina. Então, o que a gente faz com a gordura trans? Não existe dose segura. Tem que ser eliminada do cardápio. Inclusive, relacionando o nosso bate-papo de hoje aqui de resistência à insulina. Tá certo isso? Seguimos. Bom, aqui são os valores clássicos, eu vou deixar aqui, a gente não vou citar, fazer a citação, mas são parâmetros laboratoriais. O exame laboratorial importante de glicemia normal, glicemia de jejum, aqueles clássicos 70, 99, mas lembrem-se, né, a interpretação de exame laboratorial é uma ciência importante. Por exemplo, a glicemia, ela é um parâmetro muito sensível. Uma variação hormonal, uma briga com o marido, com a esposa, uma alimentação mal feita, uma noite de sono mal dormida, pouca hidratação. Qualquer estímulo ambiental pode alterar a glicemia, isso que eu quero chamar a atenção. Então, não é um parâmetro dito como ouro para você avaliar se o paciente é ou não diabético. Ao contrário da hemoglobina glicada que está aqui. Esse sim, ele te dá um pregresso de até 120 dias de uma relação da glicose na célula. Por que isso? Mais uma vez, esses exames laboratoriais são lindos quando a bioquímica está casada junto. Né? Isso aqui é um produto final de glicação, que eu vou explicar no finalzinho. A glicose ela se liga a uma matriz proteica como a hemoglobina e faz com que essa proteína perca a funcionalidade. Então, se você tem esse percentual muito alto, você está tendo prejuízos e excessos de glicose no seu organismo. Além disso, a meia-vida da hemoglobina, que é o nosso foco aqui, está em torno desses 120 dias, por isso que você consegue ter esse parâmetro de comparação.
usando o produto final de glicação e usando a meia-vida dessa proteína de circulação, essa proteína plasmática, que é a hemoglobina. Então, nós temos também a glicose oral, né, que você vai lá, toma aquela glicose, faz uma curva glicêmica, também como um parâmetro interessante, né? Durante a gestação você faz isso, para você fechar um diagnóstico mais específico do diabetes, você pode fazer esse teste de tolerância à glicose oral, né, para avaliar como é que está a resposta do organismo em intervalos de tempo regulares à entrada dessa glicose, porque, claro, a hiperglicemia ela acontece em todo mundo, saudáveis ou não. O que a gente tem que saber é se dentro dessa bioquímica, dessa hiperglicemia, se ela se mantém alta ou se ela desce de uma forma estável. O Leninger, o Marx, o Harper, todos os bioquímica básicos, o meu, bioquímica para iniciantes, mostram isso. Então, é importante a gente ter essa ciência, né? Você tem lá uma glicemia pós-prandial lá de 115, normal. Para um diabético, ela pode chegar a 135, 130. Então, esses valores são muito bons de serem avaliados. Está aqui um valor de referência, eu trouxe para vocês de hemoglobina glicada. E é importante, é um padrão importante, um padrão mais específico para essa patologia. Eu coloquei os valores aqui, normal de 4 a 6%, igual maior a 6,5% ou menor que 7%, você tem um diabético bem controlado. Igual maior que 6,5%, aí você precisa diagnosticar como diabético, tem outros parâmetros, outros sinais que você pode avaliar, mas a hemoglobina glicada é um ótimo parâmetro para se avaliar essa meia-vida da glicose ligada à hemoglobina. Essa imagem do Marx aqui é massa demais. Ela mostra o seguinte: um platô, né, na verdade, uma estabilidade tanto da insulina como do glucagon em torno de 80 de glicemia. A gente tem uma lá de 70, 99, mas o Marx fala para nós que se você estiver ali na casa dos 80 de glicemia, você tem uma menor ação desses dois hormônios contrarregulatórios. Seria o padrão ouro da saúde quando se fala de glicemia, né? Nem todo mundo tem, claro, mas é um número, vamos brincar com um número cabalístico, né? Então, próximo desse valor de 80, você está com uma saúde de ação da glicose, da insulina, perdão, do glucagon muito importante. Tem uma outra imagem muito valiosa, uma informação, na verdade, muito valiosa nessa imagem, que está aqui, nesse momento aqui. Quando ocorre um platô de insulina, aqui. O que o Marx mostra para você aqui? Que independente de você ter lá, sei lá, 200, ou brincando não, na verdade, no meu estágio, na graduação, eu tive uma experiência de uma pessoa com 960 de glicose. E a minha orientadora, a minha tutora, na época, perguntou como é que você consegue ir caminhando até aqui. Então, são coisas fisiológicas e bioquímicas que acontecem no corpo que a gente não tem muita explicação, né? Mas voltando aqui à imagem, então, se você tem 200 ou se você tem esses 900 de glicose, a secreção de insulina fica estável. Por isso, da resistência. Você tem um platô de secreção, você tem uma quantidade de produção de insulina que vai chegar um momento, vai chegar no platô. Diz o Marx que era em torno de 180, 200 de glicose. A partir daí, a secreção, o raio, né, a razão de secreção da insulina, ela fica num platô que você não muda a quantidade, repito. Então, por isso que ocorre a hiperglicemia e a resistência. Você não tem mais produção, mas a glicose do seu sangue está aumentada. Temos que trazer o paciente de volta à normalidade. Essa imagem aqui é uma imagem lá do Leninger, falando sobre tratamento para o diabetes tipo 2. Né? É claro que existem questões aqui também medicamentosas, mas eu quero trazer claro, à luz da bioquímica, a perda de peso, né? Porque você tem o alvo direto, o tecido adiposo, a diminuição do processo inflamatório, a melhora a sensibilidade à insulina e, consequentemente, a entrada dessa glicose via GLUT4 para dentro da célula. Então, a perda de peso é fundamental para isso. Essa perda de peso feita com dieta, claro, evidentemente, mas seguindo a outra via, que é o exercício, que você também tem aqui, segundo os mensageiros, como a EPK, porque você aumenta, você tem uma ativação pelo aumento da concentração AMP e ATP,
Então, você tem mais quebra de ATP para ADP, depois de AMP, ou seja, adenosina tri, di e monofosfato. E você tem um segundo mensageiro importante que age diretamente também nessa melhoria da sensibilidade à insulina e entrada da glicose via CUT4. Aqui embaixo são medicações, não vou chegar no foco, porque a nossa discussão, claro, é a perda de peso e o exercício físico, né, como uma das principais e que nós temos mais espaço para trabalhar, principalmente nutricionista com a perda de peso, a parceria com o profissional de educação física, o casamento do exercício, para melhorar essa sensibilidade à insulina, que eu acho é um dos grandes consequências dessa mudança de hábitos, com a perda de peso e com o exercício, melhorar a sensibilidade à insulina e fazer com que ela consiga transportar essa glicose ou ajudar no transporte da glicose para dentro da célula e fazer via glicolítica, aeróbica, respiração celular, cadeia transportadora, ciclo de Krebs, respiração celular, em toda aquela produção de ATP linda que a bioquímica nos oferece. Eu quero trazer uma curiosidade, né? Algumas coisas a gente encontra gente vendendo essa ideia. Eu fiz uma pequena busca no PubMed, mostrando que a coenzima Q10 não tem nenhuma relação com a melhoria. Poucos dados e esses dados muito fracos. Então, 200 mg de CoQ10, diariamente por 6 meses, não melhorou a glicemia e lipídios em diabéticos. A CoQ10 não melhorou a hemoglobina glicada e a CoQ10 não reduziu o dano pancreático, inflamação e perda de células beta em ratos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa medicina translacional, né, que é o produto que você inventa, passa na bancada e depois é vendido. Agora, infelizmente, muitas vezes ele está sendo inventado ou colocado para vender depois, está sendo pesquisado. Então, a coenzima Q10 é uma vitamina, né, que tem que passar pelo trato gastrointestinal, pelo ácido clorídrico, não é simplesmente uma cultura de célula que você coloca em cima de uma célula, pipeta ali e ela te dá um resultado. Esquece que a gente mastiga, a gente engole, que tem ácido clorídrico, tem transporte, tem outras situações ambientais e por isso que a literatura vai com muito cuidado nessas questões da coenzima Q10. Né? Uma coisa é acontecer na célula, na cultura de célula, outra coisa é você passar por todo o trato gastrointestinal e chegar à célula propriamente dita. Então, isso é muito importante destacar. Né? E aqui, o diabetes do tipo 3, que é o Alzheimer. Né? Esse paper aqui lá de 2008, clássico, fala sobre isso. Eu já coloquei um postzinho no meu Insta, sei lá, dá um check, lá tem outras informações legais lá. Então, o que ele diz? Por que o Alzheimer é considerado um diabetes do tipo 3? Porque essa doença oferece deficiência de insulina, ou seja, menos produção e resistência. E tem as duas características, a deficiência do diabetes tipo 1 e a resistência, que é do diabetes tipo 2. Então, esse somatório é chamado diabéticos do tipo 3. Que aí os autores mostram como mediadores de neurodegeneração. Então, está cada vez mais forte na literatura, que essas condições como perda celular, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, danos ao DNA, isso, a clássica, né? O clássico depósito da proteína beta-amiloide, que é o clássico do Alzheimer, né? E essas condições geram essa deficiência e essa resistência insulínica, mediando essa neurodegeneração. Por isso que o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3. Então, os autores concluem, então vou ler aqui, vou fazer uma colinha, Ctrl+C, Ctrl+V, reflete o fato de que essa doença, Alzheimer, representa uma forma de diabetes que seletivamente envolve o cérebro e seus mecanismos moleculares, ocasionando eventos tanto de uma diabetes tipo 1, que é a resistência, quanto de uma do tipo, tipo 1, que é uma falta na produção, né, tá ali na nossa colinha, a deficiência insulínica, quanto o tipo 2, que é uma resistência insulínica. Então, tipo 1, a falta da produção, e o tipo 2, a resistência desse hormônio que é a insulina. Para irmos para a parte final do nosso bate-papo, nutrição no diabetes, eu quero fazer a transcrição dessa questão de produtos finais de glicação, que eu acho muito interessante. Então, está aqui na imagem, você tem propagadores desses produtos finais que vêm da via glicolítica, como a hiperglicemia, gerando produtos finais, produtos avançados, que são extremamente tóxicos para a célula. Então, está aqui todos eles. Esses produtos geram disfunções endoteliais, por exemplo. Está aqui nessa outra imagem, o estresse oxidativo, o produto final de glicação, gerando prejuízos
na célula, ativando NF-kappa-beta, que é um fator importante inflamatório que gera liberação de TNF-alfa, interleucina 6, por exemplo. Então, você tem efeitos cascatas aqui, na oxidase, aumentando o estresse oxidativo, uma cascata de eventos inflamatórios clássicos de uma doença inflamatória, que é a obesidade e que é o diabetes. Essa aqui é uma imagem, uma brincadeirinha para quem estiver me ouvindo, né? Eu vou resumir, quem estiver no YouTube vai ler com muita calma, mas é que é a história da pessoa que busca, né, um controle de elasticidade da pele, consome colágeno, um monte de coisas, e esquece desses produtos finais de glicação. Então, boa parte do que comemos se transforma em glicose. Então, quando a gente ingere um alimento com índice glicêmico alto, você tem um excesso de glicose na circulação. Isso gera um desarranjo na fabricação de insulina pelo pâncreas, que está dizendo na imagem. Então, é a resistência à insulina. Então, o que ele faz? Os excessos, como eu falei aqui na colinha. O açúcar que você não consegue entrar na célula fica sobrando, fica transitando pelo organismo. Então, nesse passeio aí, à toa, como diz essa brincadeira muito boa, ele encontra proteínas. Não existe liga-se a ela, proteínas de matriz grande, como a do colágeno, por exemplo. E você tem os produtos finais de glicação, que a gente chama lá de reações de caramelização na técnica dietética. Então, você pega essa glicose, liga na proteína do colágeno, na matriz grande, ela se desfaz e gera perda de elasticidade da pele, que é o exemplo que trouxe aqui, e a flacidez, que é um dos clássicos problemas, a fibra de colágeno perdendo a funcionalidade, gerando essa flacidez. Então, antes de pensar em suplementação, pense em mudança de comportamento dietético. Aqui uma colinha sobre esse paper, né? O que é esses produtos finais de glicação? São moléculas heterogêneas, formadas a partir de reações aminocarbonídeos de natureza não enzimática, que ocorrem em questões hiperglicêmicas, principalmente nas questões de diabetes. São mediadores patogênicos e eles podem, sim, modificar de forma irreversível as propriedades químicas das proteínas das mais diversas estruturas biológicas, né? Como proteínas de membrana, proteínas de colágeno, por exemplo, você tem isso. Então, o processo inflamatório, mais uma vez, que está gerando essa condição. Então, quando a gente fala em complicações vasculares, o diabetes, você está falando em processo inflamatório e, como exemplo, nós estamos falando de produtos finais de glicação. Então, tá lá. O produto final de glicação, ele é fisiológico? Ele é fisiológico. A sua produção existe? Existe. Só que ela é lenta. Onde é que ele afeta? Moléculas de meia-vida longa, como do colágeno. Agora, quando você tem uma hiperglicemia, você tem um aumento do estresse oxidativo e aumento da produção dos EIDs, que são os produtos finais de glicação. E o exemplo clássico é, sim, a hemoglobina glicada. Essa hiperglicemia, então, pós-prandial, pode ser o gatilho para o estresse oxidativo em pessoas saudáveis. Então, é o que a gente sempre diz: controlar o carboidrato, controlar o índice glicêmico, a carga glicêmica, não abusar. O carboidrato é imprescindível para a nossa sobrevivência, mas não abusar na quantidade, na qualidade desse carboidrato. Então, o que o próprio autor fala nesse paper 2009, as pesquisas sugerem não apenas a hiperglicemia, mas o tipo de glicose ingerida como fator determinante a esta indução de estresse oxidativo, ou seja, ultraprocessados, refinados, carboidratos de baixa qualidade, isso tudo tem que ser reavaliado pelo nutricionista. Esse é o meu recado que eu queria dar para vocês. Um abraço, sempre. Tchau, tchau.